Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar. Olá, somos Hóspedes do Tempo, estamos aqui mais uma vez e com mais uma convidada ilustre, Mariângela. Quem é a Mariângela? Você é assistente social, Mariângela? Sou assistente social. Olha, e ela vai falar sobre este livro, Mãe de Preso, que quem acompanha o canal já deve ter ouvido falar na entrevista de Alexandre Wacker, que comentou sobre essa pessoa maravilhosa que está aqui, e os dois são cúmplices num trabalho, num projeto audiovisual, que ela também vai falar. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Hóspedes do Tempo, mole mole. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Então a gente vai começar a falar sobre mostrar o seu trabalho. O seu trabalho é baseado numa experiência com cárcere, Sim. correto? Então quando a gente fala assistente social, é uma coisa muito abrangente. Mas eu quero entrar num campo específico, que são os presídios. E aí eu queria que você me falasse sobre a experiência do seu trabalho que culminou nesse texto do livro. Como se deu esse processo de você dizer assim, não, eu vou botar isso e documentar, que isso aqui é um grande documentário, não é? É verdade. 30 anos de sistema penal. Uau. Como assistente social, e eu tenho uma história interessante. Eu era de Bangu, nasci em Bangu, e Bangu tem um clube, logo depois dos presídios, que era um clube que, quando eu era criança, o nome desse clube é Campestre Clube. Quando eu era criança, ali naquela rua onde tem os presídios de Depois do Bangu, complexo que vem o clube. que vem o clube, 1 quilômetro, acho, depois. Não existia condução ali. Não tinha ônibus, não tinha vans, não existia nada disso. Tanto que, quando começaram a construir os presídios, construíram casas também para moradores, para os trabalhadores morarem ali. Porque não existia, você tinha que caminhar até a Avenida Brasil. Ou ir de táxi, né? Não existia um Uber, não existia nada disso. Eu tinha uns tios que tinham carro e eram sócios desse clube, porque era assim, tipo, a elite do subúrbio. Então, nós íamos a esse clube e eu passava em frente aos muros dos presídios. E quando eu olhava aqueles muros, eles tinham um carmanguia, que era um carro muito baixo. Eu lembro. Né? Era um carmanguia vermelho e só cabiam crianças atrás. Eu achava que eu falava isso para minha mãe, mas minha mãe não cabia naquele carro, porque era eu e minha irmã, que éramos novinhas, e eles eram recém-casados, e meu X na frente. E quando eu passava pelos presídios, eu olhava aqueles muros e eu dizia, vou trabalhar ali. Eu devia ter uns 5, 6. Já dizia isso. Eu dizia isso, porque para mim aqueles muros iam até o céu. São bem altos, Porque né? eles são altos e eu baixinha, criança, olhava aquilo. Talvez fossem os muros mais altos que eu tivesse visto na vida. E eu falava isso. E a minha tia, que na minha cabeça era minha mãe, ela dizia, Deus me livre. Mas eu não sabia direito o que tinha do outro lado do muro. Eu fui para a faculdade aos 16 anos. Quando chegou aos 17, eu tinha que visitar uma das instituições que tivessem Mas você já assistente entrou social. para fazer assistência social? Serviço social, já. Então, mesmo com 16 anos, você já escolheu essa carreira. Eu tive que escolher aos 15 e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Mas eu tinha uma certeza, que eu tinha que lidar com gente. Serviço social. Aí eu cheguei na Gama Filho, porque a minha origem muito humilde, faculdade pública para a gente era algo que não existia na nossa realidade. Na verdade, eu fui a primeira pessoa a me formar na universidade na minha família. Então, era tudo muito distante da minha realidade. Minha mãe simplesmente decidiu que a gente ia fazer faculdade, minha irmã iniciou, parou para casar, depois concluiu e tal, mas eu fui a primeira. Então, o que acontece? Eu terminei o normal, fiz meio ano de pré-vestibular, e aí abriu a Gama Filho, era um lugar que eu tinha vontade.
estudar, porque eu tinha cantado no coral do Instituto de Educação e queria cantar lá no coral da Gama Filho, que era um coral muito famoso na época. E fui para a Gama Filho e cheguei lá, tinha aquela relação de carreiras. Aí eu falei, comunicação social, psicologia. Fiquei nessas carreiras e algumas outras. Aí a última era serviço social. Aí eu falei assim, cara, isso deve combinar comigo. Falo pra caramba. Não sabia bem o que era essa carreira. E lá fui eu, me inscrevi em serviço social e passei. E quando eu vi assim. E muito novinha, né? Muito também. novinha. Aí, quando a gente chegava, acho que no terceiro período, a gente ia começar a visitar instituições que tivessem assistentes sociais para a gente escolher o nosso campo de trabalho. Né? E então, a minha madrinha, essa que me levava para o clube, ela era da Casa da Amizade do Rotary Club. E ela conseguiu um contato para me levar ao presídio, para eu fazer essa entrevista. O Rotary também faz trabalhos sociais, exatamente. Levava cobertor e tal. É. E eu cheguei lá na unidade prisional, a assistente social tinha ido embora, não estava presente. Aí eu falei, vou entrevistar quem? Eu tive que voltar um outro dia. Mas quem nos recebeu foi o chefe da segurança. E ele falou assim, olha, não adianta vocês virem mais para cá, não, já estão perdidos. Você, melhor cuidar deles lá fora, porque quando chega aqui, não tem mais jeito. Não acredita na reabilitação. E eu acreditei nisso piamente, que era um agente do Estado me dizendo isso, eu com 17 anos, suburbana, pensando que todo mundo falava. Era o que ele pensava mesmo. Esqueci presídio. Fui trabalhar na área de saúde, que detestei, mas fui levando. Passei num concurso para professora do município, onde eu também trabalhei 30 anos como professora do município. Aí abri um concurso para a Secretaria Estadual de Saúde no governo Brizola, segundo governo Brizola. E você já escolheu o hospital. Eu tinha acabado de me casar, porque assim, né? Suburbano no meu tempo. A gente se formava, se chegasse à faculdade já era Já era uma exceção. já arrumava uma pessoa, já se casava, já tinha filhos, você nem decidia se ia ter filho ou não ia ter filho. Já era assim, Fazia parte de toda a rotina. Do cardápio. E a gente, então, e assim, eu fui seguindo o roteiro. Casei, me formei, conheci meu marido no mesmo mês, me casei um ano depois. Ele já era 12 anos mais velho que eu, então já estava na época de casar. E eu tinha 22 anos, me caso, né? E passo no concurso público, era tudo que eu queria. Estava feliz. Estabilidade. Aí eu faço esse segundo concurso para a Secretaria Estadual de Saúde, fui morar em Jacarepaguá, deixei Bangu, fui para Jacarepaguá, e lá eu escolho o Hospital Santa Maria, onde estavam começando a AIDS, início dos anos 90. Então, eles atendiam tuberculose, como muitos aidéticos, né, os portadores de HIV, migravam. Porque o HIV, na verdade, não é uma doença que mata, ela tira a sua imunidade. Exatamente. E você morre de gripe. Isso, você acaba tendo várias complicações. Exatamente. E a tuberculose é uma delas. Isso. Então, eles iam muito para o Santa Maria, eu escolhi esse hospital, porque era em Jacarepaguá, eram 2 vagas, eu fui a 4ª colocada, chamaram 2, chamaram 3, quando iam me chamar, me remanejaram para a Secretaria Estadual de Justiça, onde estava o antigo DESIP. E assim eu cheguei nos presídios onde eu disse que eu trabalharia aos 5 anos de idade. Eu cheguei na cadeia, cheguei pela melhor cadeia que existe, que era Colônia Agrícola de Magé. Então, eu morando em Jacarepaguá, lá em frente ao Rio Centro, eu fui trabalhar em Magé, numa colônia agrícola, que não era no centro de Magé. Eu levava 3 horas para chegar no presídio e depois para retornar. E eu gastava, na época, um dinheirão, porque eu saía no ônibus do condomínio, que era pago, até o centro da cidade, pegava um ônibus até o centro de Magé e um táxi até a colônia agrícola, porque a condução que nos levava para a colônia agrícola, a cada 3 horas eu ia perder o horário. Então, era desse jeito e eu fui blasfemando. Mas quando eu cheguei lá, era uma fazenda. Não tinha muro, não tinha grade, tinha um portão, mas era um portão sem muro. Eu falei, que maravilha, isso é uma cadeia. Era um projeto de prisão alternativa do governo do estado, que era o Nilo Batista, o secretário de Justiça, que depois virou governador, quando Brizola foi se candidatar à presidência.
Então, assim, era um outro mundo, era um mundo ideal. Então, eu entro pela cadeia pela viés de um mundo ideal. E eu conheço a prisão alternativa, era uma prisão que era embrião das APACs, que o Rio nunca aderiu. APACs, né, são associações em que os presos, existe em São Paulo, existe em Minas, os presos tomam conta da cadeia, aqueles presos que já estão trabalhando, que já estão prestes a sair, então eles são responsáveis pela portaria, eles saem, eles trabalham fora, outros trabalham dentro, e era essa a intenção de fazer com a colônia agrícola. Então Mas tinha curso profissionalizante lá dentro? tinha uma escola agrícola de nível médio. Isso é bom. E os presos, e o que era interessante é que não estudava só presos dentro da cadeia, estudavam a comunidade ao redor. Junto com eles. Junto com eles. E eles, para irem para lá, eles eram selecionados de um outro presídio de semiaberto. Então, era um presídio em Bangu, a gente ia lá, o corpo técnico fazia a seleção dos interessados e transferia. Lá só tinham 100 presos. Então, era uma cadeia que nem é mais assim agora, mas ela era... Mas naquela época... Era uma cadeia que te dava esperança. Então, eu começo ali, crio o AA, a gente tem grupos, a gente atendia a família, a gente fazia festa junina, até que o governo muda. E os nossos colegas servidores guardas que moravam por ali não queriam que a cadeia fosse tomada pelos presos. Então, eles escreveram 200 cartas, que na época era assim que se comunicava, para as novas autoridades, dizendo que aquilo ali era uma arbitrariedade, quando que aquilo sempre tinha acontecido e estava previsto no regulamento do sistema penal do Rio de Janeiro. Então, acabou-se com o projeto, o que era, vamos dizer, a gente tinha uma oficina de móveis de junco e vime, virou o castigo. Foram acabando com tudo que tinha. Presos, às vezes, eram presos no poste. Amarrados. Então, assim, eu fiquei muito desolada. E, obviamente, briguei com esse diretor e fui convidada a ir para outra unidade. E aí minha cadeia começou a fechar. Então, eu vim de uma cadeia aberta, ideal, onde eu podia fazer um trabalho interessante, e vim para Bangu e vim para uma semiaberto, depois eu passei por Bangu 1, que era uma cadeia de segurança máxima, onde eu conheci todas as lideranças que criaram o Comando Vermelho e outros comandos. Então, assim... Terceiro comando. Tudo. E eu fui ficando... Amigo dos amigos. Foi criada ali no meu tempo. Quando eu estava trabalhando lá. Na verdade. Eles eram um grupo que abriram... podíamos fazer até um podcast depois só sobre esse tema, só porque sobre eu domino. Facções. Mas você só pegou presídio masculino? Só, até então só. Na verdade, eu nunca trabalhei num presídio feminino. Eu estive num presídio feminino como professora de bijuteria. Para fazer artesanato. Artesanato, porque nas minhas horas vagas, como eu não sou corrupta, eu precisava complementar minha renda para pagar uma educação de qualidade para meus 2 filhos. Eu fazia biju e vendia para todo mundo que me conhecia. E aí, a assistente social da cadeia feminina me perguntou: tu não tem um dia para você dar uma aula lá para meus presos? As próprias meninas criaram as bijus. Aí eu, Ana, pelo amor de Deus, eu trabalho todos os dias de manhã na escola e à tarde no presídio. Aí falei com o meu diretor e me liberou uma tarde para eu ir lá dar aula de biju. E o diretor da cadeia, que na época era um homem, da cadeia feminina, estranhou, mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, não é pago, é de graça. Mas por quê? Caridade. Já desconfia, né? E assim, minhas peças de biju que eu levava, elas eram todas revistas, e eu acabei saindo de lá por uma coisa assim horrível, também um dissabor, que quem quiser saber, leia o livro. Leia o livro que você vai saber detalhes. E depois eu vim a dirigir uma unidade, né, que a gente vai chegar lá, eu vim dirigir essa unidade, que era uma unidade mista. Então, assim, eu conheci mais a cadeia masculina. E aí, quando eu cheguei em Bangu 1, descubro que estou grávida há 4 meses.
eu já tinha um filho de quase 10 anos, ele tinha 9 anos, Veio um temporão. e veio um temporão, do qual eu não esperava mais. Eu já estava grávida há 4 meses quando descobri a gravidez. Meu marido ficou todo feliz e tal. Nunca pensei em fazer um aborto, apesar de ser a favor do aborto. Acho que as mulheres têm direito de escolha, Um aborto legal. mas há aborto legal, porque aborto todo mundo faz, mas Não, mas tem um aborto tem legal. o aborto legal e eu sou a favor do aborto legal, mas eu não faria. Eu acho que, assim, eu sempre conduzi minha vida de forma para não fazer. E se eu tivesse um escorregão, eu ia subir isso, Tá certo. entendeu? Era a minha opção pessoal, mas acho que todo mundo. Eu tinha escolha, né? Eu teria escolha, elas não. Então, acho que é necessário. Então, assim, eu percebo na cadeia que está faltando referências, boas referências, né? Está faltando afeto. Então, talvez por isso esse título Mãe de Preso, a princípio, é porque o agente penitenciário, hoje policial penal, ele nos xingava, nos ofendia, dizendo que a gente era mamãe de preso. E as minhas colegas ficavam... Então você pegou um termo pejorativo e transformou numa obra. Isso Isso. é muito importante. Então, assim, minhas colegas saíam na pancada, assim, eles discutiam feio. Eu não, eu levava de boa, falava, e a mãe lá em casa que é braba, hein? A mãe que é braba. Papai é que é fraquinho. Papai é frouxo, mas a mãe... Aí eles ficavam muito zangados comigo, porque eu levava na brincadeira, isso não me afetava. E aí eu organizei alguns congressos, depois eu conto porquê, e nesse congresso, quando isso veio à baila, os egressos é quem deixou o sistema penal, que estavam presentes, que fizeram parte integrante desses congressos, passaram a me chamar de mamãe. Meio que a princípio de brincadeira, assim, mas isso pegou de um jeito que quem era de ONG, que participava do meu trabalho, que ia lá na unidade que eu dirigia e tal, também passou a me chamar de mamãe. E era engraçado que meus funcionários, a gente pegava essas pessoas e falava assim, nossa, é tão bonzinho, qual o crime que ele cometeu? Eu falava, ele não cometeu crime nenhum, não, ele é aquele da ONG, quem conhece os egressos, aí é meu apelido agora, mamãe, então... Aí chamava também, achava que ele era que ele era ex-presidiário. preso. Então, assim, aí quando eu cheguei em Bangu 1, eu descubro grávida. Quando eu estou com 7 meses de gravidez, nós temos 4 artérias que mandamos sangue para o neném. 2 minhas tinham estourado, porque eles estavam criando comandos novos, se criou o terceiro comando jovem, se criou o comando vermelho jovem, se criou o ADA, porque eles estavam tendo conflitos entre eles. Eram dissidências, né? E que depois, vamos dizer, todos os Comando Vermelho foram extintos, os mortos, os antigos, Assim, ou se os afastaram. primórdios, né? E aí o Comando Vermelho Jovem deixou de ser jovem porque ele passou a assumir o Comando Vermelho, assim como o terceiro comando deixou de ser o jovem. Mas então aconteceram muitas mortes internas. E eu sofria muito com isso. Eu chorava a morte. Até que teve uma galeria, que era uma galeria que foi separada para presos que não aceitavam ser robotizados no cárcere. Porque, assim, o preso que não tem grupo... Eles perguntam, né, quando chega no presídio, qual facção você pertence. Isso. Se você disser que não pertence a nenhuma, como é que faz? Depende, aí vai pelo bairro. Porque senão ele realmente sofre problema. Sim, Porque ele disser assim, eu sou de Bangu. Ah, mas Bangu é da facção tal, então Não, o que, mas que eu você não sou está da- fazendo aqui? Você é X9, então. Então aí você vai tá ter que ir para o infiltrado. seguro, está infiltrado. Então eles põem, às vezes, assim, na cadeia de comando por causa disso, de um comando X por causa, às vezes, do bairro. A pessoa, às vezes, não é mesmo de Não é de facção. facção. Não é Tem muito preso que faccionado, não é de facção que não e é. acaba se tornando dentro do presídio. Isso. Porque aí ele diz assim, não, eu sou da facção tal porque eu me sinto também protegido por alguém contra os outros que vão dizer que eu sou X9. Exatamente. E aí ele acaba se rendendo à facção dentro do presídio E que conhecendo. ele nunca se pertenceu, ele passa a pertencer. Exatamente. E pode conhecer outros tipos de delitos que ele antes não cometia. Não cometia, exatamente. Eu saio, nisso meu marido se desemprega,
Eu fico quase um ano afastada de licenças, maternidade, amamentação, licença prêmio, e aí quando eu retorno, a minha chefe fala, eu vou te botar numa cadeia que você vai se adaptar. E eu não tinha outra escolha, porque eu não podia abrir mão. Era um bom salário naquela ocasião. Eu não podia abrir mão. Eu era pobre. Então eu fui obrigada a engolir toda a minha dor, todo o meu orgulho, toda aquela tristeza Por causa dos boletos. por causa dos boletos. E volto e realmente ela me manda para uma cadeia chamada Praça Carvalho e ali eu fico 5 anos, eu aprendo a viver. Dali eu saio já para as chefias. E depois eu adquiro a direção do Patronato Margarinos Torres, que é a unidade que cuida de egressos do sistema penal. Quem está em livramento condicional, quem está em PAD, prisão albergue domiciliar, quem tem tornozeleira eletrônica, condicional. Então, eu acompanhava quase 15 mil pessoas, entre homens e mulheres, e fiquei 10 anos. Era uma unidade muito corrupta, de uma corrupção gigantesca. Presos não iam assinar, não tinha biometria, não faziam, sabe, era assim, pavor. Eu fui ameaçada de morte por mais de 2 anos, tive que andar com seguranças, mas era segurança de segunda a sexta. Sábado e domingo, a pobre aqui de Bangu estava na feira, estava no mercado, estava fazendo as coisas. Segunda a sexta está com segurança. Estava com segurança, caminhos diferentes, arma, Sábado e domingo, ó, boa sorte. Fica com Jesus. Jesus te guarda. Até que eu entendi que eles estavam sabendo mais da minha vida do que eu, que aquilo era bobagem, porque se quisesse me matar, eu me matar sábado e domingo. Aí eu abri mão dessa segurança, acho que eles também desistiram de me matar, porque eu já tinha feito a limpa. E isso abriu meus horizontes, porque eu não me achava capaz, eu achava que eu era uma excelente assistente social de cadeia. E aí eu descubro que não, que eu podia fazer outras coisas, que eu tinha condição de trabalhar na gestão, que eu tinha condições de produzir políticas públicas. E fiz uma jornada em que eu crio a Central de Alternativas Penais, através de um convênio com o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, que hoje é o Senapen, que é uma secretaria, e consigo criar uma coordenação de patronatos, criar outros patronatos no interior, e a minha carreira aí deslancha, eu fico conhecida nacionalmente a partir dessa direção. Está no livro também? Tá. Metade do livro é a minha condição de diretora. Então, a partir daí, quando eu sou exonerada por esse governo atual, da chefia, né, depois de ter criado essa coordenação, eu já sabia que eu iria cair, porque era uma coordenação muito poderosa, com muitas divisões, e não era uma pessoa que não era vinculada politicamente, que não tinha uma estrutura, um apoio, um padrinho, né, ela só estava ali por técnica, eu iria cair. E todo mundo disse, não fica, não faz, mas eu não estava fazendo por mim. Porque se você fizer, vai ficar grande demais, seus riscos. Né? Então, prego que aparece toma martelada. É isso aí. Então, assim, realmente, 4 meses depois eu fui exonerada, quando esse governo assume, o governo Witzel, né, primeiro, e depois esse Cláudio Castro, e aí eu sou exonerada, massacrada, obviamente, né? Passo cada hora numa cadeia diferente, passo a não ter uma cadeia para chamar de minha, mesmo como assistente social. Um dia aqui, um dia em São Gonçalo, outro dia no Galpão, outro dia em Bangu, outro dia na cadeia que você anda 2 quilômetros. Não podia mais entrar Uber no complexo penitenciário de Jericinó, então eu tinha que caminhar, eu não tinha mais carro. Então, decido me aposentar, porque entendo que ali já não tem mais espaço para mim. Eu nunca fui muito bem-vinda, mas eu fiquei muito mais mal-vinda. E aí eu decido me aposentar e fazer o que com toda essa informação? Decido, então, escrever esse livro. Aí eu conheço uns egressos, um deles é um advogado em Minas Gerais, chamado Greg Andrade, que cumpriu uma pena longa lá em Minas, depois virou um advogado, é um advogado criminalista. Ele me chama de mamãe também, porque esteve nos congressos, apesar de ser de Minas, não foi meu preso. E aí Greg conhece Gilberto Nunes, que ele é radicado nos Estados Unidos desde 72, trabalhou na indústria de Hollywood, né, em Los Angeles, como editor, se aposentou como editor e passou a escrever roteiros. E ele estava escrevendo um roteiro. Quem fez a ponte com o Nunes foi o advogado?
Foi o Greg Andrade. Por quê? Aí o Gilberto vem ao Brasil para passar Natal, férias, chega em outubro de 2024, se acidenta, tem um problema no pé. E aí não consegue se locomover bem, precisou ficar fazendo fisioterapia, se cuidar. Gilberto não consegue voltar. E ele estava escrevendo um roteiro sobre violência doméstica, que era para Carolina do Norte. E essa moça, a protagonista do roteiro, ela acaba matando o marido em legítima defesa na hora para não morrer, numa luta entre eles, e acaba presa. E ele precisava de alguém que o ajudasse nessa questão brasileira. Muito suicídio na cadeia feminina, raríssimo em cadeia masculina. Cadeia feminina tem muito suicídio, muita dilaceração, muita depressão, muita tristeza. Ela me contou uma situação assim que eu quero retratar. Natal, a cadeia fica em silêncio. A cadeia, ela nunca é silenciosa, cadeia nenhuma. Quando ela é silenciosa, vai haver um problema. A gente já percebe. A gente fala assim, essa cadeia está silenciosa, pouca visita. Tem alguém armando alguma coisa. Olha o motim chegando. E ela me disse que a cadeia em silêncio é no Natal. E aí eu pensei, a tristeza. A cadeia feminina tem outra coisa, não tem visita. Não tem fila na cadeia. A fila da cadeia masculina dá volta. Verdade. Não tem. Porque a mulher pode muitas vezes ir presa com o marido, às vezes ela vai até por culpa dele, porque ele traficava dentro de casa e ela acaba sendo presa quando a polícia chega, leva todos os adultos que estão ali. Às vezes as crianças ficam sozinhas dentro de casa e ela não sabe como ficou seu filho, onde estão seus filhos, com quem ficaram. Entendeu? A mulher, muitas vezes, ela vem presa, às vezes foi bula, então ela vem de outro país, ela vem de outro estado, então ela não tem ninguém aqui. Esse marido, se não foi por tráfico, mas ela tinha um companheiro, ele não vai visitá-la nunca. Diferente da mulher que vai sempre no presídio. Eternamente. Mãe, principalmente. Exatamente. Bom, mas deixa eu te falar, passando dessa realidade para a ficção. Sim. Quando você adapta o roteiro do Nunes, que é uma realidade norte-americana, Sim. para as questões do Rio de Janeiro, do Brasil, então esse sofrimento todo que a gente está conversando aqui vai para o roteiro? Vai para o roteiro. Vai para o roteiro os conflitos que elas têm entre elas. Vai para o roteiro o sofrimento da guarda também. Vai para o roteiro a revolta da guarda para com a presa. Porque, como ela é oprimida, ela oprime. É uma cadeia. Cadeia, né? O despreparo da direção, muitas vezes, porque nós viramos diretores de uma hora para outra. Alguém te convida no dia seguinte. Né? Aí te nomeia, você chega lá. Toma posse e não sabe nem como é que funciona. Não sabe como é o dia a dia, como você despacha, como você atende. Você sabe, se você é guarda, que a maioria delas são, as diretoras, né? Todas, né? Você sabe como age ali, fazer um confere, atender, mas a sua parte administrativa, como dirigir um grupo de pessoas, como dirigir, né, a cadeia, como pensar uma forma diferente de atender, né, você criar sua forma de administração, ela não tem, ela vai aprendendo na pancada. No dia a dia. No dia a dia. Então, é muito estressante também. E tem uma questão poderosa de poder, ela muda de status, ela era guarda de galeria, né, de cadeado. Então, é um ego que ela tem que administrar, que nem sempre ela está preparada. Ela tem que se subordinar também ao chefe dela, que o que ele quer dela, né? Então, são conflitos que a gente aqui fora nem pensa. Nem faço ideia. Por exemplo, ela me conta uma coisa interessante. Ela ficou 5 dias sem evacuar quando ela chegou no presídio.
porque ela não era do crime, César. Então é como a Sofia, de alguma maneira, que é a nossa protagonista. É uma coisa que você pense. Ela não conseguia fazer as necessidades na frente de outras pessoas, porque é porque é aberto. aberto, é verdade. Você está exposta o tempo todo. Você está exposto o tempo todo e você tem que abaixar. E né, você está acostumado com o vaso sanitário, você não está acostumado com aquilo. Ir na frente de todo mundo e evacuar com cheiro, com, sabe, coisas que você nem poderia imaginar. Às vezes ela dizia que as quentinhas às vezes ficavam do lado do latão de lixo. E ela dizia, me dava ânsia de vômito. Mas eu precisei me adaptar. Então, como a Sofia também não era do crime, né, eu pego muito dessas histórias e estou reproduzindo para o roteiro. Então, esse roteiro está quase pronto. Né? Eu ia perguntar, tá faltando quanto? 90% A gente acredita, já foi? eu acho que sim. Aí, como é um roteiro? Você escreve, reescreve, escreve, reescreve. Porque aí ele passa pelo crivo Tem os das pessoas de tratamentos, cinema, né? Da direção, da produção. E aí eles olham e veem se está ok. Se tá... Você está assinando junto com o Gilberto o roteiro? Não, eu sou assistente do Gilberto. Você faz a consultoria e o Gilberto assina o roteiro. Assina o roteiro. E eu sou ele chama consultora. Addictal. Mas é uma roteirista addictal. E eu vou ganhar um crédito lá por isso. Óbvio, né? E eu também vou. E um cascalho. Só não pode faltar. Que história é essa? Tem que ter um cascalho. Bom, chegamos àquele momento em que você vai olhar para lá e vai falar sobre suas arrobas. Onde a gente acha a Mariângela, onde eu acho esse livro, se está na Amazon ou qualquer outra plataforma, ou se está em livraria, ou se compra direto com você, mas para isso eu preciso que você divulgue a sua arroba. Igual aqui, ó, nós somos @hóspedes do tempo. Estamos no Instagram e ela estará lá também. E sua arroba, qual seria? Mariângela Pavão. Tudo junto. Tudo junto, Mariângela Pavão. E no Facebook, que é o que mais a idosa que usa, também é Mariângela Pavão. Bom, é que é o mesmo nome em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais. Meu e-mail também é mariangelasPavão@gmail.com. E vocês acham na Amazon meu livro, é Mãe de Preso, o Diário de uma Assistente Social do Cárcere, onde eu conto todas essas experiências que eu vivi. Não tem final feliz, mas é muito interessante para você conhecer essa realidade que a gente desconhece aqui fora e que me fez uma pessoa melhor, gente. Olha, bom, então acha na Amazon, é só você ir lá na lupinha e pesquisar. Ela deu e-mail, redes sociais. Lembrando que se você quiser participar do programa, você tem um livro a ser lançado, um projeto audiovisual, qualquer coisa dentro da arte, da cultura e do esporte e do entretenimento, manda um e-mail para a gente. Hóspedes do Tempo, vai estar escrito aqui embaixo, mas eu vou falar. Hóspedes do Tempo, tv@gmail.com. Eu preciso, antes de agradecer a sua presença, a minha parceira, Ana Miriam, que está cuidando da saúde, ela faz sempre uma pergunta que não tem nada a ver com o tema. Bom, aí a minha amiga Ana Miriam, normalmente, ela fala o seguinte, para você pensar. Nós guardamos o programa, tudo que a gente faz, a gente guarda numa nuvem. Inclusive, o que está gravado aqui entre nós vai ficar, mas nós não estaremos mais aqui. Então, digamos, você escreveu um livro, está aqui lindo e maravilhoso. Digamos que eu peça para você pegar essa página e você vai escrever algo e eu vou enterrar esse livro. É uma cápsula que vai ser aberta daqui a 100, 200 anos. Então, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para as pessoas do Rio de Janeiro daqui a 200 anos. O que estaria escrito por Mariângela Pavão? Seja humano. Seja humano. Humano. Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Eu escutei isso de um médico. Eu fui maltratada num hospital específico do meu convênio e me dirigi ao diretor, era um senhorzinho bem idoso,
E quando ele ouviu o meu relato sobre o atendimento que eu havia recebido, o tratamento que eu havia recebido, ele disse para mim: querida, estamos perdendo a humanidade. Aprenderam com ela? Mariângela Pavão. Deixa eu agradecer. Estamos aqui falando há mais de 1 hora. E eu aqui me despeço. Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo. Manda beijo lá para tua galera. Beijo, gente. Obrigada. Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.